nós todos possamos estar envolvidos e receptivos com as bênçãos de Deus e de Jesus. Nós que vimos essa casa, essa hora da noite, essa noite linda de verão, né? Que é agradável, para que recebermos as energias necessárias, energias salutares para o nosso bem-estar espiritual, para que nós possamos prosseguir na nossa missão, retribuir o mal com o bem. Essa é a mensagem que nos foi proposta, tá? Essa é a mensagem, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, né? Capítulo 12, não, é no 12 mesmo. O que eu vou dizer? Para nós entender esse retribuir o mal com o bem, certo? Nós temos que entender algumas coisas, né? Nós temos que estar cientes de alguns fatos, porque, fulano fez algo mal que me ofendeu. Passei pela rua e ele me xingou. E eu tenho, como é que eu vou lá e agradecer pelo xingamento, né? Alguém me trouxe algum prejuízo, como que eu vou entender que eu tenho que tratá-lo bem? Para isso nós temos que entender algumas passagens, alguns ensinamentos de Jesus, para que nós podemos ter que ficar, como diz lá, tem que estar na massa do sangue, senão nós não vamos gravar isso. Nós temos que ter um entendimento. O primeiro entendimento é que a nossa vida material é passageira. Qual a vida principal? No plano espiritual. Jesus afirma muito bem isso, e ele faz questão de todos os ensinamentos dele, ele está nos afirmando isso. Na casa de meu pai. Então já não era aqui. Quando ele vem e fala as bem-aventuranças, lá em Mateus capítulo 5, bem no início de Mateus, ele fala as bem-aventuranças, né? O sermão da montanha começa com Mateus 5, 6 e 7. Mas ele inicia com a bem-aventurança, ele dá a certeza que nós seremos felizes quando nós estivermos lá na espiritualidade. Serão felizes aqueles, alcançarão a verdadeira felicidade, não a felicidade da matéria, aqueles que assim procederem, certo? Aí vem todas aquelas bem-aventuranças que nós aqui, volta e meia, nós conversamos sobre elas, né? Aqui na casa a gente estuda muito isso, dos aflitos, dos puros de coração, dos pacificadores, dos mansos, né? Então aqueles que trabalharem nisso entenderão que a vida principal é na espiritualidade, que aqui é rapidinho, olha, um piscar de olho, né? Há bem pouco tempo eu estava ali nas aulinhas da infância, pintando lá, né, nos quadrinhos, né? Aí você diz assim, agora eu estou aqui, já na finitude da vida, preparando-me para a espiritualidade. Não vem de graça aqui, não. Nós também aqui estudamos o Evangelho para chegar lá, não dizer lá na espiritualidade que a gente pelo menos não estudou o Evangelho. Não é assim? Kardec sintetizou isso muito bem no Evangelho segundo o Espiritismo, para nós ter esse entendimento, certo? Já nos seus 4 primeiros capítulos, nós consideramos os capítulos base do Evangelho, do ensinamento kardeciano, tá? Dentro da sua metodologia, os 4 primeiros dão essa afirmativa, que Jesus afirma que o reino dele não é deste mundo, que ele não veio destruir a lei, dar um novo entendimento e dar prosseguimento, que há muitas moradas e que é preciso nascer de novo. Então nós já soubemos isso, né? Quem tiver alguma dúvida, venha para as reuniões de estudo aqui do grupo, né? Estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos. Quem tem alguma dúvida, que essa vida aqui é a vida principal, que eu estou aqui porque eu tenho que passar trabalho, né? Às vezes a gente tem essas coisas na cabeça, esses ensinamentos, eu estou aqui para sofrer, né? Vem aqui para os estudos aqui que não é para mudar de ideia. Tem um pessoal aqui que fica lendo, estudando, ali no cantinho, a gente vai discutindo, vamos aprendendo. Também temos que entender que a vida espiritual, e Kardec decide isso, mostra isso muito bem em um livro dos Espíritos, na Gênesis, no livro dos Médiuns, a categoria dos mundos, que os mundos evoluem, a população dos mundos evolui, os mundos ficam na mesma, a população de espíritos que estão ligados a eles vão evoluindo, né? Nós já evoluímos bastante. A gente fala assim, mas por que? Já evoluímos bastante. Nós já passamos por uma transição planetária, nem sentimos. Nós saímos do mundo primitivo para o mundo de prova e expiação. Foi uma evolução tremenda. Nós, daquele instinto animalesco, em que ainda nós pensávamos em fazer ofertas com sangue ao mal,
Baal, né? A Baal tinha que matar as pessoas, pegar o inimigo, sacrificá-lo, tinha que verter sangue. E nós passamos por um mundo de prova e expiação. Olha só que evolução nós tivemos. Que evolução nós tivemos. Estamos aqui agora. Passou Moisés, o do primitivo para a prova e expiação, mais ou menos na época de Moisés, se vão considerar, né? Mais ou menos Moisés, 1400 anos depois de Jesus. E Jesus de lá para cá, né? 2023 anos aí para nós, né? Nós estamos aqui ainda tentando nos livrar daqueles ensinamentos da lei mosaica. Livrar não, dar um entendimento melhor da lei mosaica com os ensinamentos de Jesus, né? Nós ainda não aprendemos suficientemente os ensinamentos de Jesus para que esse ensinamento possa ser, além de ser sentido, vivenciado por nós. Por isso que nós estamos aqui ainda passando, talvez volta e meia tropeçamos. Nós estamos agora entrando numa fase de transformação, né, planetária para um mundo de regeneração. O mal ainda continuará, mas nós teremos mais prática do bem, certo? Então esses mundos que Kardec classifica lá como mundo de primitivo, provas, expiações, regeneração, depois os ditosos, né? Os ditosos, os mundos celestes ou divinos, nós vamos chegar lá, nós vamos passar por todas essas fases, e para isso nós vamos crescendo, trabalhando, certo? Nós ainda estamos nessa fase que nós estamos ainda muito carregados com o mal. O que é o mal? A ausência do bem. Não tem outra explicação, né? Aquele que não faz o bem está praticando o mal, mesmo que ele não faça atos mal, mesmo que ele não ofenda ninguém, ele está fazendo o mal, porque ele não faz o bem. Então a ausência do bem é o mal. E o que é o bem? O bem é o cumprimento das leis divinas, das leis do universo, as leis que regem o universo, que harmonizam o universo. Quando nós todos aqui estivermos praticando em quase a plenitude das leis divinas, evoluiremos, a nossa sociedade evoluirá, certo? Aí a gente vai ligar a televisão lá, não vai estar aquele pessoal lá xingando, mostrando o crime, mostrando os assassinatos, as atrocidades, os padrões ilícitos da nossa sociedade, não vão estar mostrando mais na televisão. Olha só, nós vamos estar vendo coisa boa, né? Nós vamos estar vendo maravilhas, nós vamos estar ligados em outras atitudes de benefício, nós vamos estar cumprindo as leis. Algumas das leis estão aqui na terceira parte do livro dos Espíritos, na lei morais. Os Espíritos querem essas daqui são que nós temos capacidade de entender, e na verdade a maioria de nós, né, nós quase na totalidade não entendemos quase nenhuma delas, né? Principalmente como praticar, certo? Lei da justiça, do amor e da caridade, ou coisa difícil, né? Mas nós temos que ter pelo menos um entendimento para que servem elas, e aí tentarmos, começarmos a vivificar, a colocar em prática essas leis, e vamos nos mexendo, aprendendo, acumulando entendimento, acumulando conhecimento, acumulando e chegando ao ponto da sabedoria, e aí nós vamos evoluir. Ele também fala da classificação dos espíritos. Então há os espíritos puros, os bons espíritos, certo? E os imperfeitos. Aí nós vamos entrar na categoria que nós achamos que vamos. Será que nós chegamos lá ou vamos só difícil sair dos imperfeitos? Os imperfeitos, o pior dos imperfeitos é aquele neutro, né? Depois tem uma classificação pormenorizada, tem o neutro, que Kardec diz que é os neutros, é aquele que... Aí ele traz por dentro do espírita também, né? O espírita neutro. Tem uns que dizem que são os espíritas de pijama, sabe? Aquele que fica em casa, sabe tudo. Sei todas as perguntas do livro dos Espíritos, mas estou sempre de pijama em casa, lendo, estudando, né? Aí eu olho a janela, mas não coloco em prática 1 milímetro daquilo que eu tenho conhecimento. É os espíritas de pijama, como alguns palestrantes falam. Então nós já temos essa noção de mundo, classificação de mundo, nós já temos a noção
de que a vida principal é a vida espiritual. Nós temos a noção que Jesus nos implica e nos diz que nós temos que seguir a Deus. Credes em Deus, credes também em mim. Credes em Deus e credes também em mim. Jesus afirma isso categoricamente lá em João 13, né? João 13. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou lhe preparar o local e virei lhe buscar. Aí Tomé diz para ele assim: mas como que eu não sei para onde vais e qual é o caminho? E aí Jesus responde aquilo que todos nós sabemos de cor e salteado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é assim a mensagem? Olha só, já sabemos de cor. Só falta agora nós começar a trazer isso aí para a vida prática, vivenciar esse conhecimento. Credes em Deus. Aí vem Kardec e nos diz assim, na sua anotação de Mateus 5, né? São 5 de 43 e 47. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho de vosso Pai que estás nos céus. Olha aí ele faz aquela parte poética que faz o sol levantar-se para todos indistintamente, que faz para os bons e para o mal, para que chova sobre os justos e os injustos. Porque amardes como vós amais, porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Né? Está lá em Mateus 43 e 47. Olha aí nós estamos assim, começamos a querer entender como é que nós vamos compensar o mal com a prática do bem, certo? É uma metodologia, na metodologia de Kardec, que nos traz isso nos ensinamentos do livro O Evangelho segundo o Espiritismo. No capítulo 11, ele nos prepara, né? Nós já falando da bem-aventurança, são os inícios do 5 até o 10, as bem-aventuranças, Cristo Consolador, que assim é a redenção, a preparação do indivíduo, esses capítulos, certo? A parte que faz a redenção individual, o processo da redenção individual, é do 5 ao 10, e aí ele vem assim, no 11º, para nós amar o nosso próximo. Aí nós começamos a aprender a amar ao próximo, tá? Qual o primeiro mandamento? Lembra aí? Não estudaram mais o primeiro mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo? Ao próximo, você mesmo. Então é uma afirmativa, né, para nós, que nós devemos amar o próximo. Como assim? Aí Kardec coloca no 12º: amai os vossos inimigos. Porque nós não entenderíamos o amar ao inimigo e nem as mensagens que estão contidas aqui nos capítulos, se nós não entendêssemos do 11º até do 1º ao 11º. Por isso que nós temos que estudar esse com muita fé, certo? Por isso que nós temos que entender as razões lá dos capítulos base, tá? Não vim destruir a lei, meu reino não é desse mundo, há muitas moradas, é preciso nascer de novo, tá? E depois entra lá nas bem-aventuranças, certo? Onde nós vamos lá no capítulo 5, a bem-aventurados, as bem-aventuranças, né? Os aflitos, é o segundo capítulo maior do Evangelho. O outro é o da prece, tá? Que tem 70 itens. Nós estamos entendendo mais ou menos isso. Nós vamos ver assim como é que nós temos que praticar o bem para compensar o mal que nós fizemos. Já conseguiram chegar a essa conclusão? Como é que nós vamos fazer isso? Fulano passou por mim, nem precisa passar por mim, um colega de trabalho. Não tem tem 2 laboratórios bons na nossa vida: é o lar e o local de trabalho. Não interessa eu ter uma posição de chefia, né? Que eu seja o proprietário do estabelecimento, não interessa, porque quem é proprietário vai receber mais ofensa do que se ele fosse um subalterno, né?
Então, você tem que saber entender, nesses dois laboratórios que a vida nos dá, nós temos que entender como que eu vou trabalhar o bem, como é que eu vou trabalhar diante das ofensas do outro. Olha aí, esse é um grande momento para nós, para nos aprender. Se o amor do próximo constitui o princípio da caridade, amar os inimigos é a mais sublime das aplicações desse princípio, porquanto a posse de tal virtude representa uma das maiores vitórias alcançadas contra o egoísmo e o orgulho. Não podemos fugir nunca, quando nós falamos da contraposição, né? Que é o egoísmo e o orgulho. Tá ali. Então nós deixamos de fazer por causa dessa situação, que ainda perdura por nós. Por que o mal ainda predomina na nossa sociedade, né? O mal ainda predomina na nossa sociedade, porque nós ainda estamos no finalzinho do mundo de provas e expiações, porque nós ainda somos espíritos imperfeitos, não é assim? À procura da perfeição, em busca da perfeição, ou contemplando a perfeição lá no horizonte. Por isso que foi interessante nós fazer aquele entendimento no início lá da nossa conversa, tá? Por isso que ainda persiste o mal entre nós. Às vezes a gente fala assim, nós falamos, né, costumeiramente falar que a nossa sociedade está perdida, né? A gente fala assim, a nossa sociedade está perdida. No meu tempo não era assim, é o discurso do meu tempo. Só que nós já não estamos mais no meu tempo, né? Não estamos mais no meu tempo, nós estamos no tempo de uma sociedade de agora, do momento, momentâneo, a sociedade de agora. Então nós temos que pensar e viver nessa sociedade, porque se eu ficar vivendo na sociedade que era do meu tempo, quando a nossa casa espírita, lá em casa não teve opção, todo mundo era espírita, os avós já eram espíritas, e as casas espíritas eram divididinhas, assim, as mulheres sentavam para um lado e os homens para os outros. Aí lia o Pai Nosso, mas aquela prece dominical que tem lá no Evangelho, aquela prece grande, e a gente ficava ali, além de estar na penumbra da luz. Imagina nós crianças, tudo sentadinho ali com aquela roupinha bonita, né? Aquela calcinha de tergal, e quando a gente piscava assim, tinha uns irmãos que ficavam caminhando em volta assim, para não deixar nós dormir. Aí batia assim, cutucava a gente, acorda aí mandava ficar em pé. Quando eu olhava, se ficava em pé, eu sabia que estava dormindo. Era assim. Só que a nossa casa espírita, no momento atual, já está bem melhor do que naquela época. Vamos lá. Como que nós vamos então entender? Como que Jesus nos diz que nós temos que amar aos inimigos? Amar aqueles que não nos amam. Passei por ali pela rua, alguém jogou uma pedrada em mim, me acertou a pedra, eu vou lá e dou um abraço para ele. Ainda comprei, muito obrigado, essa pedra resolveu, me despertou para os ensinamentos de Jesus. É assim? Fica difícil, né? Jesus diz assim, é difícil fazer isso, mas você pode não ter controlar o seu instinto de vingança. Controlar o instinto de vingança. Alguém te ofende, lá no laboratório 2, que é o trabalho, local de profissional, te ofende. Quem é que fala que é para botar uma água, encher a boca d'água? Tem um deles aqui, hein? Não me lembro mais. Hã? Tá. Ela fica ali, que ela fica dizendo, quando eu afirmar lá, que eu vou esquecendo, né? Pela idade, a gente vai esquecendo. Então, quando alguém te ofender, pega um copo d'água, enche a boca d'água e fica parado. Para não, se alguém te ofende e você ofende com outra ofensa, o que vai acontecer? Discussão, briga, né? E aí a coisa que às vezes se resolvia em 3 segundos, você leva aquilo para alguma jornada mais, e causamos mais preocupação. Veja, lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos, Kardec fala das causas atuais, das aflições e das causas anteriores, não é assim? Lembra disso que ele fala, das atuais e anteriores? Aí nas atuais, ele dá uma nuance para nós, que ele não botou esse item, das causas futuras. Ele não escreveu, mas está escrito, está ali, a gente entende, que é para nós, na atual encarnação, não termos fatos geradores para causas futuras, para outra encarnação.
gerarmos agora conflitos e aflições para a vida espiritual, para o futuro da nossa vida material, certo? Então nós temos que ter essa consciência. Se nós soubermos que somos espíritos eternos, nós não podemos arrumar complicação para outro ano da vida, certo? Nem quando estivermos na erraticidade, porque a coisa pode ficar mais complicada e nossa tendência é evoluir, e nós só não evoluímos porque nós ficamos patinando ou porque nós ficamos parados no nosso comodismo. Aí, o que ele nos diz assim? Por que nós não podemos ofender o outro? Quando a gente é mais jovem, né? Faz algum tempo já que nós somos jovens, aí está ali e alguém vem e briga com alguém, ou maltrata, né? Na pelada do final de semana do colégio, né? No intervalo dos colégios que tinha. O que acontece com aquele? Os nossos amigos, coleguinhas, que são nossos amigos, vão tirar satisfação com aquele que ofendeu, né? Aquele que fez o maltrato para a gente. Aí acaba uma confusão e aqueles amigos nossos começam a perseguir, né? Aquele que te maltratou porque ele é teu amigo. Na espiritualidade é a mesma coisa. Há espíritos que são nossos amigos, há espíritos que estão ligados conosco pelas nossas vibrações, pelo nosso padrão vibratório, pelo nosso pensamento, estão ligados. Alguém me ofende, aqueles irmãos na espiritualidade vão lá do problema. Você é meu companheiro aqui de luta. Nós já estamos ligados há 200 anos, agora tu vai se ver comigo, como é que você faz isso? Né? E aí começa a perseguir também na espiritualidade, ou os espíritos lá na espiritualidade, você aqui encarnado, e começa a perseguir. O que nós chamamos disso? Essa perseguição? Processos obsessivos, certo? E o processo obsessivo só ocorre se eu der facilidade, se eu entrar no mesmo padrão vibratório, certo? Se eu não entrar no padrão vibratório, não há processo obsessivo. Olha como é simples. Na espiritualidade nós estamos cheios de irmãos e amigos. A nossa família espiritual está assim, de irmãos nos protegendo, e nós temos que ter esse cuidado de não ofender o outro, porque se eu ofendo o outro vai vir em auxílio, de socorro dele, e eu posso complicar às vezes algumas jornadas para mim. Então por isso que eu tenho que trabalhar bem. O que ele diz assim? O pensamento malévolo determina uma corrente fluídica que impressiona penosamente. O pensamento benévolo nos envolve num agradável eflúvio de vibração. Então, quando eu penso no bem, quando eu vejo as coisas belas, a gente não fica feliz. Quando a gente pratica algum ato de ajuda humanitária, quando nós praticamos a caridade, por isso que a caridade é essencial. Por isso que a caridade, né, toda hora Jesus diz assim, tem que auxiliar o outro. Por isso que nós escutamos aqui milhares de vezes alguém falando da prática da caridade. Porque quando nós auxiliamos alguém, nós estamos praticando a essência da lei do amor, a essência do amor ao próximo, e nós nos sentimos bem. Por que nós nos sentimos bem? O nosso padrão vibratório começa a ficar estável. Aí nós saímos daqui maravilhados. Olha que lindo, chegamos em casa, abraçamos, né? Todo mundo, aquela tranquilidade, né? Aí vem o filho e diz assim, tu está diferente hoje, o que aconteceu? Né? Os filhos que vão reclamar da gente depois, dizendo assim, o que está acontecendo que você está tão alegre hoje? Mas ajudei lá no centro espírita, trabalhei numa caravana, auxiliei na montagem das cestas básicas. Por isso que nós temos que a prática do bem nos traz essa plenitude. E quanto mais nós praticarmos o bem, menos mal nós faremos. No nosso dia, vamos contar o momento que nós ficamos acordados, durante o momento que nós estamos despertos, do nosso despertar até a hora que nós vamos dormir, 70% dos nossos pensamentos são do mal. 70%. Essa é a estatística. A gente levanta, liga a televisão, pega o jornalzão aquele da manhã que só falou da desgraça da madrugada, e a gente já fica xingando o pessoal ali, né? A gente xinga todo mundo, escutando a televisão, xingando todo mundo. Daqui a pouco nós vamos, quem pega o ônibus, né? Quem trabalha e precisa de ônibus, o ônibus vem lotado, atrasado, você sai correndo,
Você já está pensando mal. Você chega no trabalho, o teu colega não respondeu bom dia, você já fica emburrado hoje, né? Aí já fica bravo. Então tudo são pensamentos negativos. Por isso que ele diz que é 70%. Aí lá no finalzinho do dia alguém diz tchau, até amanhã. Aí tu diz até amanhã com um sorriso. Um pensamento bom. Durante o dia todo, né? Durante o dia todo. Então nós temos que mudar isso. Nós temos que mudar isso. Nós temos que ter um costume assim de acordar, despertar, agradecer, fazer a prece, fazer uma boa leitura. Uma leitura, deixa um livrinho já pronto ali, faz uma leitura. E aí tenta começar o dia assim. Não deixa para fazer a prece só na hora de dormir. Diz assim, hoje de noite quando eu orar eu vou pensar em ti, tá? Por que não ora agora? Você vai estar, fulano está doente. Hoje à noite quando eu fizer a minha oração lá que eu tiver para dormir, eu vou orar para você se recuperar. Aí pergunta assim, por que você não ora agora, já que está falando com ele? Está falando pelo telefone, pelo WhatsApp, está mandando a mensagem, ou está visitando, está encontrando na rua? Pode fazer a prece onde for. Passeando ali na praça, pega assim, meu irmão, que Jesus te abençoe, que os bons espíritos te acompanhem, prece. E aí só que nós temos o costume de determinar dia e hora e local para fazer as nossas orações. E não é assim que é para fazer, certo? Costume e comece a trabalhar para que seja o bem, a prática do bem seja uma rotina no nosso dia, que ela venha a ser uma verdadeira rotina para nós. Aí ele diz assim, por que é tão difícil não termos pensamentos bons? Tá? Ele diz assim, por que é tão difícil não termos esses pensamentos, esses sentimentos? A tarefa não é fácil, por conta do nosso momento evolutivo. Já sabemos, somos espíritos imperfeitos no mundo de provas e expiações, certo? Mas isso não é desculpa. Aí nós espíritas falam assim, mas nessa encarnação isso assim. Aí tem nós assim, mais velhinhos assim, estou muito velho para mudar, estou muito cansado, não leio mais. Tem um irmão lá que diz para nós que ele não lê, pode ficar falando a noite toda, mas eu não vou ler, não tenho, na próxima encarnação pode ser que eu leia, deixa para a próxima. Aí sim, ele diz assim, o nosso momento evolutivo, ou seja, cada patamar apresenta as dificuldades que serão próprias. Nós vamos trocar de patamar, mas vamos ter dificuldades também. Vamos para o mundo de regeneração? Vamos, todos nós aqui. Vai ter algumas dificuldades que nós vamos ter que trabalhar lá no mundo de regeneração, certo? Vivemos em um planeta de prova e expiação, já sofremos influência daqueles que nos rodeiam e também da espiritualidade, dos irmãos da vida material que estão conosco, certo? Que dizem assim, não faz isso não vai lá hoje na casa espírita, fica em casa hoje, não faz assim, não faz aqui. Então nós sofremos essas influências. Às vezes nós escutamos uma notícia que nos deixa impactados, já enraivecido, né? Aí a gente joga até o chinelo lá, a pantufa, né? Joga a pantufa na televisão, com tanta raiva do cara que está falando. Ou embravecemos com alguém. Amarás ao teu próximo e aborrecerás seu inimigo, mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem para os que vos odeiam, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filho de vosso Pai que estás nos céus. De vosso Pai que está no céu. Para isso que nos serve. Vamos ver. Quando alguém nos ofender, não responda. Não responda. Recolha-se. Recolha-se. O momento de orarmos, recolha seu quarto e falai com vosso Pai, que sabe tudo o que acontece com vós em secreto, que em secreto Ele vos ajudará. Aí a gente diz assim, mas Deus, tu não está vendo isso? Aquela criatura está ali, atrapalhando minha vida, está ali me incomodando, está ali me prejudicando, tu não está vendo isso? Aí Deus vai dizer, eu estou vendo, mas você que está querendo instigar mais ainda, você que não se resolve a perdoar, você que não... Até essa do perdão é até legal. Perguntar para o Chico Xavier, é um espírito muito bom, evoluído, né, Chico? Você deve ter perdoado muito.
Aí o Chico deu olhar assim, não sei se alguém já teve a oportunidade de ver o Chico, né? O Chico desse tamanhozinho assim, né? Assim, perdoar? Não me lembro de ter perdoado alguém. Mas como, Chico? Aí o Chico assim, nunca me senti ofendido, né? Por isso que se fala que o perdão vai sair do nosso vocabulário quando nós evoluímos, porque nós não vamos nos sentir ofendidos, e é isso que nos faz necessário não se sentir ofendido. Se alguém lhe fala, deixa, como eu dizia a vovó, entra no ouvido e sai no outro, esquece. Ou senão não faz aquele compromisso, aquela tratativa, vou te perdoar agora, mas não passa na minha frente, te perdoo, mas jamais esquecerei esse ato, vou até te ajudar, mas depois eu quero uma retribuição, quando eu precisar eu vou lá, estou te emprestar tamanho valor de dinheiro, mas eu quero sair com juros e correção monetária, e quando eu precisar tu vai ter que me dar o dobro. Aí não vamos fazer que nem o Zaqueu, né? Jesus falando para Jesus, né? Mestre, agora que eu ouvi estas palavras, teus ensinamentos, eu entendi o que é o amor, e eu vou retribuir aqueles por acaso eu tenha feito algum ato ilícito, retribuirei no triplo ou no quádruplo, conforme o caso. Zaqueu, lá na passagem de Zaqueu no Evangelho, olha aí o que é a retribuição, o ajudar. A figueira que seca, a figueira que não dá fruto, que Jesus vai lá recolher o fruto e chega lá, ela não tem, ele diz assim, a árvore que não dá fruto não merece estar vivendo. Aquele que não ajuda, aquele que não traz benefício, aquele que não cede ao amor, vai ter que passar pelo sacrifício do entendimento, pelas provas das necessidades, para poder entender como ajudar. Vai ter que passar pela fome, pela doença, pela tristeza, pela solidão, para poder entender o que é solidão, o que é fome, o que é tristeza, o que é doença. Então nós passamos por isso, e às vezes nós mesmo passando a fome e a doença e a solidão, nós dizemos assim, eu prefiro estar só do que mal acompanhado, não é assim? Ou egoísmo, ou orgulho, que nós vamos ter que trabalhar, por causa da lei da sociedade, que está aqui na terceira parte, nos diz que nós temos que viver em sociedade. Nós só evoluiremos quando entendermos. Por isso que Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, a partir do 15 até o 26, ele nos ensina o processo de redenção coletiva, como que nós vamos entender e trabalhar montar a nossa personalidade como espírito. Está aqui, certo? 15 ao 26. Depois os outros capítulos são o pedir e obtereis, as preces e o entendimento. E para quem não entendeu tudo e não fez a leitura, lá no final, no 28, tem a coletânea de prece, e em cima de antes de cada coletânea de prece tem um prefácio, e lendo de estudar só os prefácios, já estudamos o resumo do Evangelho, só lá nos prefácios. Você tira lá e fica lendo, dá 4 folhinhas, você lê e vai aprender tudo. Meus irmãos, falei, não era 40, né? Falta 1 minuto ainda. Não. falei, falta 1 minuto ainda. Amar, praticar o bem, constantemente, esqueça do mal, tente praticar, se discipline a praticar o bem, discipline, comece trabalhando em casa, lá no primeiro laboratório, que é a casa, é a família. Experimente acordar no despertar e quando sair do seu quarto, dá um bom dia para o seu filho, dar um bom dia para o seu cônjuge, para aqueles que são casados, que estão ali, dê um bom dia. Começa assim, treinar, isso é treinamento. Dá bom dia, bom dia meu filho, bom dia meu esposo, minha esposa, bom dia meu companheiro, minha companheira. Dá um bom dia, dá uma boa noite. Experimenta assim, quando chegar em casa, olá, tudo bem? Como foi seu dia? Como você está? Isso é laboratório.
Nós temos que nos preparar, nós não podemos perder a oportunidade reencarnatória. Porque quando nós chegarmos lá na espiritualidade, todos nós vamos, nós que somos mais velhinhos, estão mais pertinho, né? De voltar para lá para a espiritualidade, estão bem pertinho. Se tudo ocorrer bem durante a nossa trajetória de vida, nós ficaremos velhos, certo? E vamos desencarnar. Ninguém ficou aqui. Lá na Bíblia, você leu no Antigo Testamento, tem 800, 900 anos, mas está lá na Bíblia, né? Nada comprovado cientificamente que realmente eles viveram aquele tempo todo, mas está lá, certo? Nós aqui vamos viver aí, ó, depois dos 80 o negócio vai ficar mais próximo, né? 90 seria bom. Meu pai fazia dia 13 de 93, né? Então nós temos que nos preparar. Preparar para quê? Lá nas mensagens do Evangelho, o que Jesus fala? Jogue-o para fora, lá na passagem da luz, porque lá fora haverá choro e ranger de dente. O que é lá fora que ele diz? Lá fora da vida material, a morte. Haverá choro e ranger de dente, que o choro e ranger de dente é o remorso. Não consegui, fiz um planejamento reencarnatório, fiz todo um esboço de um planejamento reencarnatório, apresentei lá no departamento, né, no Ministério das Reencarnações. Olha, eu quero encarnar e quero passar por isso aqui, porque eu tenho que reconciliar com fulano, eu tenho que me corrigir nessa situação, eu tenho que tirar, aprumar esta partezinha moral minha que está me acompanhando já 4, 5, 6 anos, 10 anos, e eu não sei o que fazer. Isso é o choro e ranger de dente, é o remorso. Principalmente quando nós chegamos lá e diz assim: não consegui, de novo. Tem uma passagem do Chico, está naquele livro lindo, Escada de Chico Xavier, que é do César, né? Que ele diz assim: uma senhora foi lá ter uma entrevista com o Chico. O Chico sempre atendia as pessoas, né? E era uma filha enorme, madrugada dentro, ele atendia todos eles. Chico, estou passando uma situação muito difícil. Minha filha é tão querida, participava das evangelizações, era um amor de menina. Arrumou um namorado que é uma peste. O cara, eu não suporto nem olhar para a cara dele, Chico. Ele entra na sala, eu saio pela cozinha. Ele fala, eu boto a mão nos ouvidos, não aguento mais ele. Chico, me aconselhe o que eu devo fazer com essa criatura. Ela queria que o Chico dissesse: vai lá, estrangula. O Chico olhou para ela e disse: minha irmã, teve uma encarnação que a irmãzinha abortou esse menino, esse espírito. Aí teve uma outra oportunidade, em outra encarnação, em que ele nasceu e você o abandonou nas ruas. E ele cresceu nas ruas, e nas ruas ele adquiriu vários vícios, que vieram perseguindo esses vícios durante toda a encarnação. A melhor coisa que você faz, minha irmã, abrace, ore por ele. Se não tiver proximidade, né, aquele imã da proximidade, pelo menos o trate com amor. Essa é a mensagem. Praticar o bem, para que nós possamos suplantar o mal em nossas vidas. Queridos irmãos, nós lá do Centro Espírita União Fraterna, o CEUF, lá na Vargem Grande, no norte da ilha, transmitimos a todos o nosso abraço fraterno. Paz e sabedoria para todos. Muito obrigado.